Gostaria de cumprimentar a todos os nossos amigos que estão vendo esse vídeo da Atos Comunidade Cristã. Esse é o Perguntas e Respostas e o meu nome é Marco. E a pergunta de hoje é a seguinte: por que preciso orar se Deus já sabe de todas as coisas? Então, primeiramente nós vamos dar uma lida no Salmo 139, no verso 4, que diz o seguinte: Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Então, como a própria Bíblia diz, que Deus já sabe daquilo que a gente falar antes mesmo da gente pensar em falar. E às vezes a pessoa pensa assim, poxa, se Deus ele sabe daquilo que eu vou falar, se ele sabe daquilo que eu preciso, por que eu preciso pedir? Né? Afinal de contas, Deus ele tem várias características que são exclusivas dele, mas esses atributos, né, você tem o atributo da onisciência, que é o fato de Deus saber de todas as coisas, presente, passado e futuro, de uma forma contínua. Então, se Deus já sabe de todas as coisas, se Deus já sabe, se ele já tem, como também diz em outra parte da Bíblia, né, se ele já tem escrito todos os dias da minha vida no livro dele, por, por que eu preciso pedir uma coisa? Por que eu preciso pedir? Se ele já sabe que eu vou precisar daquilo em um determinado momento da minha vida. Então, nós precisamos, né, antes da gente ver tudo isso, acabar analisando três informações, né, três pontos sobre essa parte de oração. Né? O porquê que é importante você orar, por que é importante pedir algo, orar, falar com Deus a respeito de alguma coisa. Então, o primeiro ponto que eu quero levantar é o seguinte, que orar, né? Orar pedindo é importante porque é uma forma de demonstrar confiança em Deus, certo? Por quê? Se você confia em que Deus pode fazer uma coisa, você vai pedir para Ele, certo? Então, automaticamente, se você não ora pedindo, porque você não confia que Ele é capaz de fazer, entendeu a questão? Então, é a mesma coisa aqui. Eu não vou. Se há uma necessidade, vamos supor, eu preciso levantar um peso muito grande, né? Aí eu tenho um amigo meu que é cadeirante, eu não vou pedir ajuda para ele. Pô, fulano, me ajuda a carregar essa geladeira, levantar daqui para lá. Por quê? Porque não tem como ele me ajudar, certo? Então, só o simples fato de você orar pedindo alguma coisa para Deus, então já demonstra que você tem confiança que Deus ele vai fazer alguma coisa por você, que ele vai te ajudar, que ele vai te prover, que ele vai resolver aquela situação, né? Muitas vezes as pessoas falam em fé. Ah, você tem uma fé, precisa ter uma fé inteligente, você precisa ter uma fé ativa, você precisa ter uma fé assim, você precisa ter uma fé assado. Só que fica uma coisa muito no ar, muito etérea. Ah, é fé, assim, uma coisa se estivesse flutuando. E não tem um sentido prático. Então, qual seria o sentido prático da fé? É você confiar em Deus. Né? A Bíblia diz que a fé é a confiança naquilo que não se vê. Todos que estão de cabeça, né? A firme certeza das coisas que não são, como se elas existissem, como se elas fossem. Então, esse lado de você pegar, de você confiar em Deus, é você pôr a fé em prática. É a, é o, é a parte prática da fé, né? Porque você pode falar que tem fé, né? O apóstolo em Tiago ele fala, né? Ah, você fala que tem fé, tá? Mas me mostra o que você faz. Mostre as suas obras de fé, né? Porque né, falar, qualquer um fala, mas demonstrar a fé, né? Que é o importante. E você ter atitudes de confiança em Deus, realmente essas atitudes elas que vão demonstrar fé. Isso que vai demonstrar fé e vai fazer com que você possa também alimentar a sua fé. Porque como a gente falou anteriormente lá dos frutos do Espírito, como a fé também é um fruto do Espírito, então quanto mais você exercita, mais ela é fortalecida e mais ela se desenvolve. Então,
essa confiança em Deus você vai exercitando dessa forma, você pedindo para Deus, crendo que Deus ele é capaz, ele é plenamente capaz de fazer aquilo, né? De, ele é plenamente capaz de responder o teu pedido. Um segundo aspecto, né? Porque orar pedindo é importante porque é uma forma de nos aliviar. Como assim aliviar? A gente ouve muitas pessoas falarem em desabafar, né? Ah, você se desabafa com uma pessoa com outra. Anteriormente também a gente falou que nós somos espírito, alma e corpo. E a nossa alma é mente, vontade e sentimentos. Então, o medo é sentimento, a tristeza é sentimento, a alegria é sentimento. E tudo isso faz parte do ser humano. Não tem como você ignorar, não tem como você pegar e colocar numa. Eu não quero sentir isso, eu tiro de mim, eu coloco numa gaveta e esqueço num canto. Não tem como você fazer isso. Então, e muitas vezes você se aliviar, muitas vezes você desabafar com outra pessoa, dependendo da situação, pode gerar outros problemas, né? Quantas vezes você ou já passou por isso, ou já presenciou, ou já viu, ou já ouviu falar, uma pessoa que ela tem um problema, ela desabafa com um amigão do peito, aí esse amigão do peito ele acaba falando para uma outra pessoa e causa um problema maior ainda, né? Ou às vezes ele muda, ou às vezes ele não entendeu direito um ponto, aí ele conta já distorcido e causa um baita de um estrago. Então, não estou dizendo que não é para você falar nada para ninguém, mas existem situações onde você falar aquilo, você desabafar com outra pessoa pode acabar tendo mais problemas. Muitas vezes você está tendo um sentimento e você não está não está enxergando a situação da forma correta, né? O que acaba às vezes acontecendo muito problema. Você vê uma situação, você fica ali triste, chateado, porque você não entendeu aquilo direito. A partir do momento que você começa a pensar, né? A partir do momento que você começa a enxergar aquela situação de uma outra forma, você vê que você entendeu errado, que muitas vezes aquela tristeza, aquela raiva que você sentiu, ela não tinha fundamento. E às vezes se você já imediatamente acaba falando com outra pessoa, você acaba gerando um problema. Então por isso que é importante você também orar. Por quê? Porque quando você ora, você está desabafando com Deus, está desabafando com o Espírito Santo. E ele é uma pessoa. E ele vai te responder. Então ele te respondendo, muitas vezes se é uma coisa que você enxergou errado, ele vai mostrar para você que você está enxergando aquilo errado. Ou através da palavra, ou através, né, de alguma outra forma, ele vai mostrar que você enxergou aquilo errado, ele vai mostrar que às vezes aquela situação que parece assim impossível, ele vai mostrando, opa, mas ó, tem uma solução aqui, tem uma solução ali, né? Tem esse caminho, né? Ou simplesmente se você olha, ah, essa situação não tem jeito, mas eu creio que Deus ele é um Deus que como ele é todo poderoso, ele pode dar jeito. Então você pede para Deus. Então você tem também esse sentido de você se aliviar, né? Também no sentido de que existem certas coisas na vida da gente que não as outras pessoas, por mais bem intencionadas e com vontade de te ajudar que seja, muitas vezes elas não podem te ajudar, né? Infelizmente, não é tudo que você consegue ajudar no próximo, mas Deus pode ajudar em todas as coisas. Então, quando você desabafa com Deus, você está desabafando com a pessoa que pode todas as coisas. Então, muitas vezes, se aquilo que está te afligindo não está ao alcance do ser humano de resolver, Deus pode resolver. E um terceiro ponto, né, do que orar pedindo é importante, porque é uma forma de saber o que está dentro de nós. Isso é muito importante. Existem situações na nossa vida que revelam coisas que estão dentro de nós, né? Então, por exemplo, qual é, a Valnice Milhomes, ela usa uma frase muito importante, que ela fala assim: você só aprende a ser humilde sendo humilhado, né? Parece até um contrassenso, parece uma coisa chocante, assim, às vezes a pessoa pensa, nossa, mas que loucura. Mas não é loucura, é verdade. Por quê? Você só sabe como você vai passar numa determinada situação quando você passa naquela situação, né?
Existem situações onde você pode treinar, onde você pode se preparar, mas tem coisa que não tem como você se preparar. Então, como eu havia falado, né, você está ali, você está no mercado e você vai passar ali no caixa, está se dirigindo ao caixa para pagar a compra no mercado. Aí vem a pessoa correndo ali com um carrinho transbordando de mercadoria e entra na sua fila e te corta na fila do caixa. E você só tem duas coisinhas na mão. E você olha, aquela pessoa ela vai ficar ali um monte de tempo, com aquele carrinho transbordando. E aí ela vai passar um cartão. Ah, moça, passa um pouco nesse cartão. Ela puxa outro cartão, passa outro pouco nesse outro cartão. Passa um outro pouco nesse cartão. Ah, não deu. Ah, tem mais outro aqui. E, e divide a compra em 30 cartões de crédito diferentes. E dá problema, e tem que passar em outra. E chama a frente de caixa, e demora pra caramba. Então, são situações onde vai te despertar raiva, vai te despertar, vai mexer com o seu brilho, né? Fala, poxa, essa pessoa ela veio e passou na minha frente, ela tá me humilhando, ela tá, né? Como diz o povo, ela tá me tirando, ela tá me humilhando, ela tá, né? Então, você só sabe quando se você diante de uma situação dessa, você vai chegar, não, ela agiu errado, tal, mas tudo bem. Se liberar outro caixa, eu vou para outro caixa. Ah, essa pessoa ela não cresceu ainda, que Deus a abençoe, que ela possa crescer, que ela possa não fazer isso com outra pessoa, tal, né? Você pode agir de uma forma mais calma, mais racional, demonstrando os frutos do Espírito Santo, ou você vai pegar, você vai levantar a voz, você vai gritar, você vai empurrar a pessoa, você vai arrumar confusão. Então você só vai saber se você tem raiva dentro de você se você estiver numa situação em que vai te expor à raiva, ao sentimento de raiva, para que aquilo possa aflorar. E no momento que aquilo aflora, é uma hora onde você acaba sabendo que você tem aquilo dentro de você. O que você faz? Você vai orar pedindo para que Deus trabalhe aquilo em você, né? Você vai pedir perdão para Deus e vai pedir para o Espírito Santo, me ajuda. Eu tenho essa fragilidade que eu não sabia que eu tinha, ou que eu pensei que eu tinha, ou que eu pensei que eu tivesse superado, mas o tempo passou e eu vi que eu não superei, ou em algum momento na minha vida eu superei, acabei relaxando e voltei a ter essa dificuldade, voltei a ter essa prática errada, voltei a ter essa fragilidade. Então, muitas vezes, é uma forma de você orar. Quando você ora e pede, é uma coisa, você acaba revelando aquilo que está dentro de você. Uma coisa muito, muito importante dos salmos, isso, vários salmos. Se tem alguns salmos que você lê, você vê. O salmista ele está louvando a Deus, ele está falando que Deus é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é poderoso e tal. E você tem aquele salmo que ele fala: Ah, Senhor, pega o meu inimigo, quebra os dentes dele, mata ele, arrebenta ele, né? Retribui todo o mal que ele está me fazendo e tudo mais. Aí às vezes a pessoa fica pensando, fala, caramba, mas como é que um negócio desse está no salmo? Como é que o salmista me escreve uma coisa dessa, né? Que é para Deus pegar e arrebentar os inimigos dele, as pessoas que estão oprimindo, que estão humilhando. Deus faça conforme o que esse cara está me fazendo, né? Como quem diz, retribui toda a maldade que ele está me fazendo, né? Devolve toda essa maldade que ele está fazendo para mim e para ele. Então, por quê? Porque o Salmo, como ele foi, claro, o salmista é inspirado pelo Espírito Santo, mas ele demonstra essa parte do ser humano, que no momento você está bem, você está louvando a Deus, você está glorificando, e no outro momento você está querendo pegar a pessoa pelo pescoço, está querendo bater e quer que Deus retribua todo o mal que ela te fez com mal também, né? Que é errado. Então, uma das formas de você saber que você tem isso, né? Você expor isso, né? Você expõe isso para Deus, né? Tem aquela situação que você estava com raiva, você vai orar pedindo para Deus, fala, Senhor, eu estou com raiva, não vou mentir, eu estou com raiva, mas me perdoa e faça com que eu possa, com que eu cresça e não tenha mais essa raiva, não tenha mais essa ira, não tenha,
eu tô com vontade de pegar essa pessoa pelo pescoço e exprimir, mas me capacita a não fazer isso. Então, você tem esse aspecto onde Deus ele vai mostrando para você algo que está dentro de você, às vezes escondido, bem escondido, e que você tem um determinado momento que aquilo aparece, num momento inconveniente, num momento que não é para aparecer, mas ele acaba aparecendo. E glória a Deus que ele acaba aparecendo, porque se ele nunca aparecesse, ele nunca seria tratado. Então, uma das formas de Deus tratar a gente é essa, né? Onde nós acabamos passando por situações em que somos solicitados naquilo e naquele ponto fraco, e a gente acaba vendo que a gente tem esse ponto fraco, certo? Então, espero que eu tenha sanado a dúvida de vocês. Compartilhe esse vídeo, dê um like, compartilhe com aquele seu amigo que não conhece a Cristo. Temos as nossas atividades na igreja, o culto de libertação, o culto da família aos domingos, de manhã e de noite. Temos as nossas outras atividades da igreja, que vocês possam ir lá na igreja, nas nossas reuniões, que nós possamos nos ver lá, certo? Um abraço e até mais.